Boa noite, irmãos. Feliz semana para vocês. Tá todo mundo bem? Tem as dificuldades, né, do dia a dia, mas louvado seja o nome do Senhor porque estamos aqui, na casa dele, para fazer o que é de melhor, que é adorar o nome dele, né? Vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis. E aí eu quero pedir a vocês que deixem abertinho aí a Bíblia, em Gênesis, no capítulo 3, enquanto a gente conversa um pouco aqui para introduzir o estudo de hoje. Essa parte do culto, né, a parte da ministração da palavra de Deus, de verdade, é a parte mais importante, né? Então é necessário que a gente tenha bastante atenção, é necessário que a gente fique com a nossa mente bem atenta, né, ao que Deus quer falar para a igreja, porque sempre é uma mensagem muito importante, né? É uma mensagem de vida ou morte, para salvação ou para perdição, né? Porque para quem não dá ouvidos, para quem não obedece, acaba sendo para perdição, infelizmente. Mas o Senhor manda a mensagem dele pelo menos 3 vezes por semana para a igreja dele, para que haja salvação no meio do povo dele, amém? E hoje não vai ser diferente, tá certo? E aí nós vamos introduzir aqui esse sermão que tem como título do caos à ordem. Irmãos, quem aqui acha que nós estamos vivendo um momento de crise? Levanta a mão aí. Muito bem. E quem acha que viveu algum momento que não foi crise? Levanta a mão. Na verdade, depois que o pecado entrou nesse mundo aqui, não houveram momentos sem crise. Foi crise de lá até aqui e vai ser até o dia em que Jesus Cristo voltar. É só crise. Inclusive, dentro de nós mesmos, vez por outra, a gente passa por momentos de crise, né? Inclusive, crise de existência, crise de identidade. Quem nós somos? É importante que a gente faça essa pergunta, né? Eu li um livro há alguns anos atrás que tinha como título Em Busca de Identidade, né? Um livro da Casa Publicadora Brasileira e que fazia a gente refletir sobre que tipo de adventistas do sétimo dia nós temos sido hoje, né? Nessa última geração da igreja. Então, chama a nossa atenção esse momento de crise que parece que não tem fim, né? É uma crise no mundo inteiro, é uma crise econômica, é uma crise política, é uma crise na saúde, é crise de todo jeito. E a Bíblia, né, a palavra de Deus, ela também é composta mais de crises do que de momentos sem crise. Se você prestar bem atenção, nós temos na Bíblia apenas 4 capítulos que não tratam de crise. Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22. Os 2 primeiros e os 2 últimos. Por que que esses capítulos não tratam de crise? Por quê? Quem pode responder aí para a gente? Muito bem. Tá certo. E ainda dá para a gente aproximar mais um pouquinho a nossa lupa, né? Os 2 primeiros capítulos que trazem o início, que trazem a criação, a gente percebe que Deus estava 100% no comando, não era não? Ali era feita apenas a vontade de Deus.
Nos 2 últimos capítulos que falam da descida da cidade santa e dos santos salvos ali dentro com Jesus Cristo para sempre, a gente vê também que nesse momento aqui só é feita a vontade de quem? De Deus. Então a gente já tira uma lição daí, né? Sem a gente ler nenhum verso. Qual é a lição? Sempre que a gente permite que Deus esteja no controle de todas as coisas, não há crise. Não há crise. Tá certo? A crise ou as crises, elas só existem porque a gente decide tomar as rédeas. A gente acha que consegue controlar alguma coisa. E a gente é craque nisso, irmãos. A gente acha que pode controlar a nossa própria vida, a vida do outro, que a gente pode controlar a igreja, que a gente pode fazer do jeito que a gente quiser. A gente acha que pode ter o domínio das coisas. E é uma tolice pensar assim. Porque com a nossa mente, da forma como está, deteriorada por causa de tantos séculos de pecado, a gente não tem condição de administrar nada de uma forma que agrade a Deus. Então, primeira mensagem, nós precisamos deixar que Deus controle todas as coisas. Amém? Muito bem. Rogério, se é só crise, não vai ter jeito. Não, é claro que vai ter jeito. Né? É claro que tem jeito. Existe esperança, né? Nós vimos aqui o Provai Verde, um exemplo, né? Um testemunho de esperança para a gente. Mas a esperança, inclusive, em nos prometer que haverá uma vida eterna sem choro, sem morte, sem dor, sem pranto, sem nenhum tipo de problema. E quem é que faz essa promessa para a gente? Deus. Jesus. Aquele que deve realmente ter o controle e ordenar todas as coisas. Tá certo? Se a gente percebeu que nos 2 primeiros capítulos da Bíblia não houveram crises, quando foi que a crise entrou? Quando foi, irmãos? Junto com o pecado. Muito bem. Parabéns para vocês. A crise veio junto com o pecado. Então, de quem é a culpa de tanta crise? Nossa, não é não? Porque nós permitimos que entrassem junto com o pecado todos esses problemas. Se a culpa é nossa, então a gente não pode jamais murmurar, irmãos. Né? E Deus sempre diz isso na palavra dele. Nós não deveríamos murmurar, porque os problemas quem trouxeram para esse mundo aqui fomos nós. É por causa do pecado que a gente sofre. É por causa do pecado que as coisas são difíceis. E a culpa é nossa. Agora a gente precisa correr atrás do prejuízo. Será que eu ainda posso fazer alguma coisa para amenizar essa situação? Será que eu ainda posso fazer alguma coisa para resolver parte desse problema? Será que o Senhor permite que eu o ajude na solução desses problemas aí? Mas é claro que Ele permite, né? Então a gente vai começar a ver aqui que, já que a gente entendeu que no capítulo 1 e 2 não há crise, nós vamos começar a estudar o capítulo 3, tá certo? E eu peço a vocês que vejam comigo o que está escrito no versículo 8. E antes da gente ir à leitura, nós vamos mais uma vez fazer uma oração. Oremos. Querido Deus, nós agradecemos, Senhor, por esse privilégio de estarmos na Tua casa, dispostos a estudar a Tua palavra, a ouvir a Tua voz e, principalmente, Senhor, dispostos a fazer a Tua vontade. A gente sabe que é difícil, que mesmo a gente conhecendo a Tua palavra, a gente tem a tendência de pecar, de errar, de se rebelar contra o Senhor, contra os Teus estatutos. Mas nós queremos humildemente te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos dê poder para vencer o pecado que há em nós
e a vivermos uma vida santa para a tua honra e tua glória. Nós te pedimos ainda que esse mesmo Espírito Santo seja nesse momento aquele que vai iluminar a nossa mente, seja o nosso professor em nome de Jesus. Amém. Versículo 8, a palavra de Deus diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Veja que coisa interessante, irmãos. Até aqui, o homem e a mulher sentiam prazer quando Deus vinha ao encontro deles. Quando o pecado entra, o que foi que o homem e a mulher fizeram? Se esconderam de Deus. E aí eu digo para vocês, isso daqui não é um defeito apenas de Adão e Eva, não. É nós também. Nós nos escondemos de Deus, seja por vergonha, seja por medo, ou seja pelo senso de indignidade. Deus, ele sempre vem em nossa busca. Amém, irmãos? Como veio aqui buscar Adão e Eva. Mas nós, por conta do pecado, diversas vezes fugimos de Deus. Nos escondemos de Deus. E é fácil a gente perceber quando nós falamos, por exemplo, da obra missionária que foi entregue nas nossas mãos. Muitos ainda se escondem de Deus. Muitos fogem de Deus. Como foi com o profeta Jonas, por exemplo. O Senhor disse: Jonas, vai para ali, né? E ele pegou o navio contrário. E assim o Senhor tem dito: Rogério, faz isso. E por vezes o Rogério faz o oposto. E o mesmo acontece com vocês. Por quê? Porque nós não temos domínio nem sobre nós mesmos, irmãos. É tanto que Deus diz que uma das maiores virtudes que pode existir em nós é o domínio próprio. É eu conseguir comer só o que eu sei que é bom. E muitas vezes eu gosto de comer o que é ruim. É o que me mata. E eu continuo comendo o que me mata, mesmo eu sabendo que eu vou morrer por causa daquilo ali. Porque não tenho domínio próprio. Assim também é na obediência à lei de Deus, é no vestir, é na decisão que eu tomo de até proferir algumas palavras que não deveria, na forma como tratar as pessoas. Então, de todo jeito, eu tenho dificuldade de fazer a vontade de Deus. Você tem dificuldade de fazer a vontade de Deus, porque eu não consigo me dominar. Eu não consigo ordenar a minha própria vida. Porque a minha vida, ela está como um caos. Muita dificuldade, muita crise. E às vezes o diabo ainda consegue até tentar a gente a pensar que a gente nem vai conseguir. Que melhor seria desistir. E ao invés de nós corrermos para Deus, a gente vive fugindo de Deus. Vamos ver o que é que está escrito aí no versículo 10. Ele respondeu, o homem respondendo para Deus: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive o quê, irmãos? Medo, e me escondi. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Será que é certo nós termos medo de Deus? O que foi que Deus fez para a gente ter medo dele?
Pelo contrário, o Senhor criou a gente, porque se não fosse Ele, nós não existiríamos. O Senhor nos abençoa de todo jeito, inclusive fazendo com que a gente se mantenha vivo, mesmo pecando. Então, nós deveríamos amar a presença de Deus. Nós deveríamos, assim que tivéssemos alguma dificuldade, correr para os braços do Senhor. Mas a gente tem medo. Medo por quê? Porque a gente sabe, no fundo, que nós temos feito muitas coisas que desagradam a Deus. Não foi diferente aqui. Adão deu essa resposta porque simplesmente ele percebeu que estava nu. Mas até o momento ele não sempre teve nu, não. Não foi sempre assim, não. Desde o dia em que foi criado, ele estava nu. Ele e a mulher dele. E por que eles não percebiam isso? Porque eles tinham a mente pura, né? A mente deles era voltada apenas para quem? Para Deus, para o seu Criador. E depois do pecado, eles passaram a ter vergonha da sua condição. A nossa situação ainda é essa. No íntimo do nosso ser, nós sabemos, assim como Deus também sabe, porque existem pecados na nossa vida que somente nós e Deus sabemos. E a gente sente vergonha deles. E a gente envergonha Deus também. Porque é justamente no momento do pecado que o diabo chega para Deus e diz assim: mas não foi pelo Rogério não que tu morreu? Não foi pelos teus filhos lá na igreja do São Bernardo que tu morreu não? E olha aí o que é que eles fazem. Eles preferem fazer a minha vontade do que a tua. E por que é importante a gente refletir sobre isso? Porque o corre-corre do dia a dia é tão grande, irmãos, que a gente vem para a igreja, né, até realmente se achando plenamente santo. O corre-corre é tão grande, inclusive na realização da obra de Deus, né, porque na nossa vida pessoal, a gente já tem pouco tempo. E quando diz assim, agora tu vai tomar conta desse departamento da igreja e tu tem que fazer funcionar, aí é que o tempo não existe mesmo. Então a gente não para nem para refletir. Não, nós estamos fazendo a obra de Deus, está tudo certo, corre, próximo sábado vai ser isso. A lista de programações da igreja aqui, não foi? Eu fiquei encabulado aqui. Porque é muita coisa. Louvado seja Deus por isso, né? Porque essa é a parte boa, né? Mas não sobra tempo para a gente estar refletindo. E esse é o problema. Esse é o nosso problema. Falta de reflexão de como está a nossa vida com Deus. Porque se a gente realmente se olhar no espelho de Deus, que é a lei dele, né, que é a palavra dele, possivelmente a gente vai ver muito defeito, muita mancha. A gente possivelmente vai entender que a nossa vida, inclusive espiritual, está um caos. Rogério, mas como é que pode tu dizer isso, um negócio desse, cara? Irmão, mas não sou eu que diz. O Senhor, Ele deixou na Bíblia cartas lá no Apocalipse, falando de todas as eras da igreja dele. O que é que Ele fala sobre a nossa igreja hoje? O que é que Ele fala? A igreja é orgulhosa, é vaidosa, é presunçosa, a fé é morna. E Ele disse, era muito melhor que fosse fria.
porque vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. A pior repreensão que tem para a igreja de Deus, em todas as eras, é para nós. Então veja, se nós refletirmos sobre essa condição atual nossa, possivelmente a gente vai correr para Jesus, porque a gente sabe que isso é o certo, e vai buscar nele a solução para os nossos problemas. Aí eu chamo vocês para refletirem um pouco mais comigo sobre o dia em que Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar e vai ter pessoas nesse momento que vai chegar para ele e vai dizer assim: Senhor, por que o Senhor me separou para o lado dos cabritos? Para a tua esquerda? Eu não estava lá na tua igreja o tempo inteiro, não? E eu até expulsava demônio e tudo. E quantos evangelismos nós fizemos lá? E quantas vezes nós fizemos jejum e oração? E ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas quem é que fazia evangelismo? Não somos nós, não. Não é a igreja, não, que faz evangelismo. Não é a igreja que possivelmente tenha, na volta de Jesus, já tentado expulsar alguns demônios. Porque ele diz que nos últimos dias vão acontecer muitos sinais e prodígios no meio do povo dele. E se somos nós que vamos dizer isso para ele, por que a gente vai estar sendo separado para o lado esquerdo? A resposta está na palavra dele, irmãos. Quando ele diz assim: eu não conheço vocês. E por que Jesus Cristo não vai conhecer alguns de nós? Por quê? Porque a verdade é que para a gente conhecer alguém, a gente precisa, primeira coisa que a gente precisa fazer é se aproximar dela, não é não? E por causa do pecado a gente tem fugido de Deus. Rogério, mas como é que eu estou fazendo um evangelismo e eu estou fugindo de Deus? Gente, não existe salvação coletiva, não. Nós podemos estar na igreja aqui todos os dias de culto e a gente não fazer uma oração durante a semana. Nós podemos estar na igreja aqui em todas as programações, mas podemos muito bem não estudar a Bíblia nem uma vez na semana. E como é que a gente pode dizer que é conhecido de Deus? Se nós não ouvimos a palavra de Deus, se nós não ouvimos Ele falando com a gente, e se a gente também não fala com Ele. Não dá. A gente só conhece quando se aproxima, quando tem intimidade, quando sabe da vida dele, quando sabe os atos que ele já fez, quando ele também conhece a nossa vida. Ah, Rogério, mas aí eu te peguei, porque Deus conhece a nossa vida melhor que ninguém. É verdade. É verdade. Mas o quanto que nós conhecemos de Deus? Porque ele vai dizer que não nos conhece mesmo, mesmo sabendo da nossa vida todinha. Será que ele está mentindo? É lógico que ele não está mentindo. Ele está dizendo ali que não vai conhecer aqueles que não se aproximaram deles, que não tiveram comunhão com eles. Já que não existirá salvação coletiva, como é a salvação? É individual, filho. Ou seja, essa pregação aqui, ela nunca vai ser suficiente para salvar eu, ou a mim e você. Nunca vai ser suficiente. E o que é que vai salvar a gente? A nossa comunhão com Deus. E é justamente essa comunhão e esse relacionamento que foi quebrado com a entrada do pecado. Então, o que é mais urgente na nossa vida hoje, o que é?
reatarmos esse relacionamento com Deus. Não existe outra coisa mais urgente do que isso, não. Não existe. Pode colocar isso na sua cabeça. O programa do reencontro não é mais urgente do que você reatar o seu relacionamento com Deus. Qualquer coisa que seja dentro dessa igreja não é mais importante do que eu e você relatarmos o relacionamento com Deus. Irmãos, é tão grave. Ontem, eu acredito que vocês tenham recebido um sermão pronto para falar sobre o mutirão de Natal. E haviam ali naquele sermão 2 citações do Espírito de Profecia que falam exatamente do que a Bíblia tem dito para nós. Gente, a igreja já era para ter sido reavivada. A igreja já era para ter sido envolvida pelo Espírito Santo. Já era para existir poder, já era para existir milagre na igreja. E diz, já era para estar cheinha, já era para ter acontecido o peneiramento, já era para as pessoas, né, para os filhos e as filhas de Deus que ainda estão lá fora, já terem ouvido a voz de Jesus e já estarem caminhando junto conosco. Tudo isso já era para ter acontecido. E por que não acontece? Porque nós temos se distanciado tanto de Deus, nós, que nem a obra dele nós temos deixado ele comandar. Nem a obra dele nós temos permitido que ele seja o comandante. Nós estamos fazendo do jeito que a gente acha que é certo, que é melhor. E aí eu digo já para vocês, porque que a gente sabe tão facilmente disso. Quando a gente vai lá para Atos 2, e eu acho que eu até já falei um pouco sobre isso aqui, a gente percebe que no momento ali do Pentecostes, Deus ia acrescentando dia após dia aqueles que iam sendo salvos, não era? E ele diz mais, ele usava o testemunho dos apóstolos. E como é que ele fazia isso? Os apóstolos viviam exatamente conforme a vontade de Deus, e todas as pessoas simpatizavam com o povo de Deus. E não precisava eles estarem convidando ninguém, não, porque as pessoas queriam estar perto deles. Do mesmo jeito quando foi com Jesus, quando ele esteve aqui na terra. Jesus Cristo não precisava convidar ninguém para andar com ele, não, gente. As pessoas queriam estar perto de Jesus. Veja se a gente não está na contramão do negócio. É a gente chamando e as pessoas correndo, não é não, assim? É a gente pelejando e as pessoas fugindo. Por quê? Nós não contamos com a simpatia das pessoas. E por que a gente não conta com a simpatia das pessoas? Porque a gente não tem feito do jeito que Jesus Cristo pede. Ele diz assim, Rogério, é para tu ir lá na casa da pessoa, mas não vai logo com ouvindo a voz de Deus na tua mão, não, macho. Tu tem que chegar lá na casa da pessoa, se preocupar com ela. Tu tem que chegar na casa da pessoa e perguntar se ela tem fome, se ela tem luz na casa dela, se ela tem tido condição de limpar a casa dela, se ela sente frio, se ela tem roupa. Tu tem que se preocupar se ela está com problema na família dela. E tu tem que ajudar ela em tudo isso aí. Aí depois que tu fizer tudo isso aí por ela, eu duvido que ela não queira estar perto de ti. Mas eu duvido. E quando a gente sai para pregar o Evangelho, a gente acha que pregar o Evangelho é falar. Aí a gente chega na casa da pessoa, irmã, dá para a gente entrar um pedacinho aí, conversar com a senhora? Vamos abrir a Bíblia aqui. O contrário do que Jesus Cristo fazia. Jesus Cristo curava, ressuscitava, alimentava, fazia tudo. Aí depois, né?
Depois. Então veja, se nós não fazemos do jeito que ele pede, é porque a gente não conhece ele, a gente não está ouvindo ele, a gente não está perto dele. Pelo contrário, a gente está tão distante que não consegue mais compreender o que Deus tem falado. E qual é a solução, Rogério? Porque até agora a gente só enxergou que nós estamos errando. Mateus 6, verso 33. Todos nós sabemos a solução, irmãos. Todos nós. E vai ter alguns de nós que sabem até esse verso decorado, pode ter certeza. Mateus 6, verso 33. A gente já está terminando. Amém? Olha o que é que diz aí. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmãos? Nós devemos fazer o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de... A gente tem que deixar de buscar em primeiro lugar o nosso trabalho. A gente tem que deixar de buscar em primeiro lugar o nosso estudo. A gente tem que deixar de buscar em primeiro lugar o nosso cargo na igreja. A gente tem que deixar de buscar em primeiro lugar as tarefas gigantescas que nós temos aqui na casa do Senhor e passarmos a buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Amém, irmãos? O reino de Deus, né, vai ser conquistado por nós através de muito esforço. É isso que diz os evangelhos. Porque as pessoas lá fora dizem assim, não, mano, nós somos salvos pela graça e está tudo certo, a gente pode fazer de qualquer jeito, porque Jesus já morreu, né, a graça já foi liberada para a humanidade, então a gente já está salvo. É mentira, irmãos. É mentira. É certo que Jesus já veio, sim ou não? É certo que ele já foi sacrificado para nos dar a vida eterna, sim ou não? É certo que ele ressuscitou, mostrando, garantindo para a gente que mesmo que a gente morra pelo nome de Jesus, nós seremos ressuscitados, sim ou não? Então a parte dele ele já fez, sim ou não? Sim. E se a gente foi salvo mesmo por ele, a nossa vida vai ser diferente, não é não? É isso que o apóstolo Paulo diz. Nós viveremos em novidade de vida. E isso consiste também que a gente deixe de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de quem? De Deus. E ele acabou de dizer para mim que eu preciso buscar em primeiro lugar o reino dele. Eu preciso buscar em primeiro lugar o estudo da Bíblia. Eu preciso buscar em primeiro lugar a oração. Eu preciso buscar em primeiro lugar reatar o relacionamento entre mim e Deus. Essa é a solução. É difícil ou não? Não é difícil, muito bem. É a coisa mais fácil, não é não? É a coisa mais fácil. Mas por que a gente não consegue? Né? Decisão, não é não? A gente não tem feito assim, irmão, porque a gente decidiu fazer o contrário. E aí é que está o problema. A rebeldia é isso daí. E você pode prestar atenção que o povo de Deus sempre foi rebelde. Não foi depois do pecado? Sempre foi rebelde. E pode prestar atenção. Nós estamos terminando. Você pode prestar atenção que todos os rebeldes se perderam, sim ou não? Nós estudamos isso semana passada na lição da escola sabatina. Olha, o negócio é o seguinte, vocês decidiram se relacionar com as mulheres pagãs e adorarem os deuses dela, não foi? Pô, vocês vão morrer tudinho. Foi ou não foi? É assim sempre, viu? Vai ser com a gente também no final. Então hoje, o Senhor está dando a solução. E Ele, quando mostra para a gente o nosso problema e dá a solução, Ele espera que a gente tome uma decisão. Muito bem.
Sabe o que é bom nessa história todinha? É que quando chega uma mensagem dessa para a gente percebe que Deus não deixou a gente sozinho, irmãos. A gente percebe que Ele se importa com a gente. A gente percebe que Ele está dizendo assim: acorda, Rogério, o tempo está passando. A gente percebe que Ele está tão preocupado com a nossa salvação, que Ele não dorme. Dia após dia Ele tem tentado despertar a gente. Tudo isso porque Ele não pode obrigar. Se Ele obrigasse, era uma demonstração de que Ele não nos amava. Mas Ele ama tanto que todos os dias da nossa vida Ele apela ao nosso coração. Irmãos, a Elisa vai cantar, e aí depois de que ela cantar, nós vamos tomar essa decisão. E você pode ter certeza, o Senhor não está obrigando a gente. Ele não está. Ele está fazendo a gente refletir. Na hora da nossa decisão, Ele também não vai obrigar. Nós somos livres para decidir se nós vamos querer reatar o relacionamento com Deus ou se nós vamos querer continuar na mornidão. De acordo com a decisão que a gente tomar, a gente não vai poder reclamar de quando Jesus Cristo voltar, o lado em que nós vamos estar. Então reflita sobre isso enquanto a Elisa canta, e aí no final a gente termina com uma oração, amém? As ruas são de ouro e
Queridos, sempre Deus faz perguntas para a gente, como fez para o casal depois que eles pecaram. E uma pergunta bem pequena, mas que faz toda a diferença na nossa vida, se nós fizermos ela para nós mesmos todos os dias, é quando o Senhor chega para Adão e diz assim: onde estás? O Senhor sabia ou não onde Adão estava? Claro que sabia. O Senhor sabe ou não até onde nós chegamos? Onde nós estamos? Sabe. Porque Ele insiste em perguntar para a gente: onde estás? Ele quer cada um de nós bem pertinho dele, irmãos. Ainda que a gente fuja, como Ele não pode nos obrigar a voltar, Ele ainda assim quer ir até onde nós estamos. E você pode até dizer assim: Rogério, mas o Senhor vai no drogado quando ele está com um monte de amigo ali na boca de fumo para salvar ele? É claro que vai. Se ele não fosse, como haveria conversão de um drogado? Mas é lógico que ele vai. Hoje o Senhor está perguntando para a gente: onde é que você está, meu filho? Eu quero você perto de mim. Eu quero salvar você. E Ele diz: filho, tu precisa fazer apenas uma coisa: me querer também. Tu só precisa se relacionar comigo. Tu só precisa me buscar em oração. Tu só precisa desejar ouvir a minha voz através da minha palavra. A salvação, irmãos, ela não é difícil. Difícil mesmo é a gente tomar essa decisão. E hoje nós temos mais uma vez a oportunidade de dizer: sim, Senhor, eu quero ser salvo, eu quero viver eternamente com o Senhor. Mas essa decisão que nós vamos tomar aqui agora, nós precisamos tomá-la como Daniel tomou. Não é assim da boca para fora, como tem sido por todo esse tempo. Mas tem que ser uma firme decisão de deixar de se contaminar com as coisas do mundo para se relacionar com um Deus que é santo. E nós vamos fazer isso agora em oração e suplicar a Deus que Ele nos ajude, que Ele nos dê força, para que a gente, no primeiro momento, sinta esse desejo, né? Da mesma forma como nós sentimos desejo de pecar, que nós sintamos desejo de buscá-lo. Amém, irmãos? Oremos. Santo Deus, Pai maravilhoso, nós rendemos essa oração a Ti, Senhor, no momento em que o nosso coração está contrito, refletindo sobre o que o Senhor disse para a gente nessa noite. Nós entendemos, ó Pai, que estamos distante do Senhor e que possivelmente até a Tua obra nós temos feito da forma como a gente quer. E nós queremos Te pedir perdão por isso, Senhor. Perdoa a nossa negligência, a nossa displicência. Perdoa porque nós temos querido assumir o controle da nossa vida, mesmo entendendo que quando a gente tenta controlar, o que resta a nós é crise, é o caos. Mas nós temos isso dentro de nós, de queremos ser o centro da nossa vida, da nossa existência, o centro do universo, tomar o Teu lugar. Por favor, Senhor, já que nós compreendemos a Tua mensagem, agora, através do Teu Espírito Santo, nos dá poder, Senhor, para a gente vencer o pecado que há em nós, para a gente vencer
essa apatia, essa mornidão espiritual. Para que a gente tenha uma fé aquecida, Senhor. Para que a gente permita que o Senhor seja o cabeça da nossa vida. Que o Senhor nos fortaleça para que a gente faça da nossa vida apenas a Tua vontade. Que o Senhor, através do Teu Espírito, Senhor, nos capacite a realizar essa obra, não mais como a gente quer, como a gente acha que é correto, mas da forma como o Senhor planejou. Por favor, Senhor, enche o nosso coração do desejo de estudar a Tua palavra, de orar ao Senhor, de reatar esse relacionamento quebrado pelo pecado, Pai. E que nós busquemos, de fato, Senhor, em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. Certos de que tudo que nós necessitamos, o Senhor vai acrescentar à nossa vida. Nós te oramos agradecidos e suplicantes em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Alô, som. A Igreja de São Bernardo, né, agradece ao irmão Rogério e sua família, né, a Valdênia e a Elisa, né, pelos louvores, né, que Deus abençoe cada vez mais essa família linda e essas palavras, né, de esperança e de alerta, né, para nós, né, que ele venha estar à porta, né, para que nós, irmãos, venham cumprimentá-lo, né, e uma boa noite, até quarta-feira. Deus abençoe a todos.